pessoal, tudo bem? A gente volta para fazer a correção, né, da nossa atividade semanal. Essa primeira semana do bimestre que a gente está vendo estudo dirigido, né, trabalhando nessa parte de um curso paralelo sobre raciocínio lógico, com as intenções das quais a gente já mencionou antes, né, para aguçar e favorecer o nosso conhecimento, a nossa interpretação diante de situações que requer muito mais do que decorar fórmulas e informações, mas sim interpretá-las. Essa é a nossa perspectiva principal. E aí a gente está propondo, né, a gente propôs aí para finalizar a nossa primeira semana de estudo dirigido, uma atividadezinha a respeito, né, com algumas coisas que a gente debateu, mas nesse sentido mais investigativo mesmo, né, com situações das quais necessita desse raciocínio, desse senso investigativo de cada um de nós, tá bom? Então a gente vai corrigindo, vai debatendo, como muitas dessas questões a gente tem que realmente buscar compreender através do debate, através dessas explicações, então que possamos acompanhar com atenção a correção que será feita, tá certo? Então, nessa nossa primeira semana, passamos essa atividade. Essa primeira questão é uma questão pessoal, né? Que diz assim: na sua opinião, qual é a importância de se aprimorar o estudo e a prática do raciocínio lógico? Porque é importante a gente aprimorar o estudo nesse sentido e a gente praticar cada vez mais, né, esses mecanismos de favorecer e de aguçar cada vez mais o nosso raciocínio. Justamente para compreender melhor as situações, e isso vai favorecendo para que as informações, todo o material que a gente vai estudando, a gente possa absorver melhor e, o mais importante, aprender de verdade, né? E não simplesmente memorizar de forma esporádica, temporária, apenas para utilizar numa avaliação, numa atividade para conseguir uma nota. Não, mas o mais importante de tudo é que realmente a gente possa aprender de uma forma sólida, né? Segunda questão. Na análise de uma sentença lógica, aparecem os termos necessário e suficiente. Eles significam a mesma coisa? Explique. A gente mencionou, né, no material explicativo anterior que eles são semelhantes e até tem eles têm uma certa relação, porém eles não são sinônimos, não significa exatamente a mesma coisa. Eu vou dizer mais ou menos o que é que significa e a gente aprimora, reforçando um exemplo do qual a gente até mencionou no material anterior, né, na parte da explicação, tá certo? Algo que é necessário para que determinado evento aconteça, significa que ele faz parte, mas que apenas ele não faz com que aquele outro evento aconteça. Ele é um dos componentes que favorece ao acontecimento, mas ele por si só não basta, né? Quer dizer que além dele precisam de outros fatores. Já o termo suficiente significa dizer que ele por si só basta. Ele acontecendo, a palavra já diz, ele já é o suficiente para que todo o evento possa acontecer, tá certo? Então, nós utilizamos alguns exemplos e eu vou reforçar aquele mesmo exemplo que a gente falou, tá certo? Quando a gente fala como se fosse um conjunto dentro do outro, né? É como se o necessário estivesse dentro do suficiente, ele faz parte do suficiente, só que o conjunto suficiente é maior do que o conjunto do necessário. Vamos dar aquele mesmo exemplo aqui e outros também, se for preciso. Quando a gente diz assim, né, em relação à nacionalidade, né, o estado que você nasceu, a cidade que você nasceu. Por exemplo, a gente diz assim, eu sou pernambucano, como a gente falou no material anterior, né? Quando eu digo eu sou pernambucano, subtende-se automaticamente eu também sou brasileiro. Se eu sou pernambucano, eu sou brasileiro. Então, a questão ser pernambucano é uma informação suficiente para que ao mesmo tempo eu seja brasileiro. Então, sendo pernambucano, automaticamente eu vou ser brasileiro, tá bom? Então, pernambucano comparando com brasileiro seria uma condição suficiente. Se a gente inverter, o que é que acontece? Eu digo assim, eu sou brasileiro, portanto eu sou pernambucano? Não, eu sou brasileiro. Pode ser que eu seja pernambucano. É uma possibilidade, mas não é uma certeza, né? É como se o necessário, né,
fosse uma possibilidade de acontecer, mas o suficiente, né, é uma certeza de acontecer, tá bom? Então, eu ser pernambucano é uma condição suficiente para que eu seja brasileiro, é automático. Agora, eu ser brasileiro é apenas necessário para que eu seja pernambucano, mas não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade, não é uma certeza, tá bom? E aqui, né, nós temos a terceira questão que diz assim: quando meu pai tinha 31 anos, eu tinha 8. Agora ele tem o dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho? Né? A gente debateu uma questão parecida com essa. Meu pai tinha 31 e eu tinha 8. Agora ele tem um dobro da minha idade. Então a gente tem que partir logo do pressuposto da diferença das idades, né? Então qual é a diferença das idades minha e de meu pai? Está dizendo aqui que meu pai tinha 31 e eu tinha 8. Então a diferença das nossas idades é 23 anos. Então a diferença das nossas idades é 23. Está dizendo o seguinte, ó. Agora ele tem um dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho? Então primeiro eu estou fazendo a diferença. A idade do meu pai, P, menos a minha, F, dá igual a 23 anos. A diferença entre nossas idades é de 23, certo? E está dizendo que agora ele tem um dobro da minha idade. Então eu botei P, quer dizer pai, é igual a 2F. O pai tem o dobro da idade do filho. Então P é igual a 2F, tá bom? Agora é só a gente substituir. Ó, nessa primeira parcela de cima, no lugar desse P, a gente vai colocar o valor do P, que é 2F. Então ficaria, no lugar de P, 2F menos F igual a 23. 2F menos F igual a 23. Quer dizer que 2F menos F é um F, né? Igual a 23. F é filho. Quer dizer que o filho tendo 23 anos, o pai vai estar tendo o dobro. Então, o dobro de 23 é 46, né? Então, o filho tem 23 e o pai 46. Como a pergunta é eu tenho e a pessoa que está perguntando é o filho, então a resposta seria 23, né? O filho tem 23 anos, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na quarta questão. A quarta questão diz assim, ó, um celular e sua capinha custa R$610, os dois juntos, né? O celular com a capinha, os dois custam 610. O celular custa R$600 a mais do que a capinha. Quanto custa o celular? Os dois juntos custam 610. E o celular custa R$600 a mais do que a capinha. Então, montando, a gente tem o seguinte. Celular, que a gente colocou CE, mais CA, que é capinha, dá igual a 610, né? Os dois juntos. O celular é igual a capinha mais 600, né? O celular custa R$600 a mais que a capinha. Então, montando fica assim. Celular igual a capinha mais 600. Substituindo a primeira parcela no lugar do CE, a gente vai colocar o valor do CE, que é capinha, CA, mais 600. Então, no lugar de CE vai ficar CA mais 600, aí continua, mais CA igual a 610, certo? Então, quando a gente organiza isso aqui, né, o CA é como se fosse um X, vai ficar uma equação. CA vai dar igual a 2CA, né? Que é igual a 610 já está do lado certo, e esse 600 que está do lado errado, está do lado esquerdo, vai ser transferido para o lado direito. Então ele tem que inverter o sinal. No lugar de mais, passa para lá, menos. Então vai ficar 2CA igual a 610 menos 600. Ok? Então 2CA é igual a 10. Portanto, CA é igual a 5. CA não é a capinha, né? Então se a capinha custa R$5 e o celular custa R$600 a mais do que a capinha, né? Quer dizer que o celular vai custar, né, 600 com mais 5, que vai dar 605, né? A capinha custa 5 e o celular custa 600 a mais, quer dizer que vai custar 605, tá bom? Aqui ficou 600, mas é 600 com mais 5, que dá 605 o valor do celular, tá bom? Próxima questão, quinta. Como é possível ir de 908 para 720 usando apenas uma letra? Eu tenho o valor 908 e eu vou transformar ele em 720 usando apenas uma letra. Como eu vou fazer isso? Basta colocar o X entre o 0 e o 8. No 908, entre o 0 e o 8, se eu colocar o X, vai ficar 90x8, ou seja, 90 vezes 8. Como o X é o símbolo da multiplicação, 90 vezes 8 vai dar o 720.
Então eu transformei 908 em 720, colocando apenas uma letra, o x, entre o 0 e o 8, que ele está aqui com sentido de multiplicação, fica 900 vezes 8, que resulta 720, tá ok? Sexta questão. Pediram para o Jaime para ele pintar os números de todas as portas de uma vila. Há ao todo 100 casas nessa vila. Quantas vezes Jaime terá de pintar o número 8? Né? Então tem 100 casas na vila, elas estão numeradas. Né? Como elas estão numeradas, elas vão estar numeradas de 1 a 100. E aí ele vai pintar só onde está aparecendo o número 8. Quantas vezes ele vai pintar o número 8? Né? Vai ter no 18, no 28, no 8, 38, 48. Quantas vezes ele vai aparecer o número 8? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os números que aparecem no algarismo 8 são 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 88 aparecem 2 8. 89 e 98. Contando aqui, vão aparecer o número 8 20 vezes. Então a resposta, 20 vezes que aparece o número 8, tá bom? E vamos para mais uma questão que diz assim, ó. Marcos trabalha por conta própria e notou que, em geral, o que acontece em geral? Primeira informação, nas segundas-feiras ele ganha mais do que nas quartas. Então, na segunda ele ganha mais do que na quarta. Na terça, ele ganha menos que na quarta e menos que na quinta. Na quinta-feira, ele ganha mais do que na segunda. Na sexta-feira, ele ganha mais que na segunda-feira. Analisando as afirmações, é correto dizer que o dia da semana em que Marcos ganha menos, em geral, é. Primeiro vamos fazer a comparação com os dias, né? Vamos olhar essa primeira parte, ó. Na segunda ele ganha mais do que na quarta, então a gente vai representar aqui um abaixo do outro. Os que tiver mais alto é que representa ganho maior. Os que tiver mais abaixo representa ganho menor. Como na segunda ele ganha mais que na quarta, a segunda vai estar mais acima do que a quarta, né? Então segunda vai estar aqui e quarta vai estar aqui, tá certo? A segunda está mais alta do que a quarta, ok? Na segunda informação diz assim, na terça-feira ele ganha menos que na quarta, né? Então se na terça ele ganha menos que na quarta, quer dizer que a terça vai estar abaixo da quarta, correto? Então a terça está abaixo da quarta, aqui está dizendo que na terça ele ganha menos, e na terça ele também ganha menos que na quinta, né? Na terça ele ganha menos que na quinta, quer dizer que a quinta tem que estar acima. Se a quinta tem que estar acima, a gente coloca como sugestão a quinta aqui em cima, né? A quinta está acima da terça aqui, ok? E por último ele diz assim, na sexta-feira ele ganha mais do que na segunda, então a sexta-feira tem que estar acima da segunda, tá certo? A gente coloca a sexta-feira aqui acima da segunda, certo? A pergunta é, em geral, qual é o dia que ele ganha menos? Qual é o dia que está mais baixo aqui, né? O dia que está mais baixo aqui é a terça-feira. Então, resposta aqui, terça-feira, letra B. Tá ok? E aqui a gente tem a nossa última questão, né? Se eu não me engano é a última questão, que diz assim, desvendando o enigma. Veja só, pessoal, que diz assim, ó, qual alternativa apresenta o próximo número da sequência? A sequência é 7, 3, 13, 4, 21 e 5, tá bom? Qual é o próximo número que vem após o 5? Então você tem que descobrir alguma coisa que mostre um padrão, algum padrão que acontece nesse conjunto de valores aí, tá bom? Então ao analisar, a gente pode ver várias possibilidades de somar, diminuir, alguma coisa que tem alguma relação que mostra um padrão durante o conjunto, ao longo do conjunto. Então o que é que acontece? A gente vai descobrir o padrão entre os valores alternados, por exemplo, entre o primeiro e o terceiro, tá bom? E esse mesmo padrão do primeiro e do terceiro vai estar com o quinto. Então, vai ter um padrão entre os valores ímpares na posição e vai ter um padrão entre os valores pares na posição. Como assim? Primeiro valor é 7, segundo valor é 3, terceiro valor, quarto valor, quinto. Então, o primeiro, o terceiro e o quinto vai ter um padrão. O segundo, o quarto e o sexto vai ter outro padrão, tá certo? Então a gente vai analisar. Vamos analisar o padrão entre os valores ímpares da sequência. O primeiro valor é 7, né? Primeiro valor é 7, segundo é 13, não, primeiro valor é 7, terceiro é 13 e o quinto é 21. O padrão é que está aumentando sempre 2 a mais. Veja, de 7 para 13 aumenta 6.
De 13 para 21 já aumenta 8. Então, esses aumentos entre esses valores aqui é sempre 2 a mais. 7 para 13, 6. 13 para 21, 8. Né? Os aumentos entre os elementos nas posições pares aumenta de 1 em 1. 3, 4, 5. Então, como ele quer saber o próximo, esse próximo número vai estar numa posição par ou ímpar. Vamos dar uma olhadinha? Ele vai ser que valor? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vai ser o sétimo valor na posição. Então, ele vai seguir o padrão dos valores que estão em posições ímpares, porque ele é o sétimo valor, né? Então, a gente vai analisar os valores que estão em posições ímpares para descobrir o padrão desse próximo valor aqui, tá bom? 1, 3, 5, 7 é o sétimo valor. Então, qual é o padrão que está acontecendo entre os valores de posição ímpares? De 7 para 3 aumenta 6. De 3 para 21 aumenta 8. Quer dizer que o próximo aumento vai ser de 10. Né? Ó, aumenta 6, aumenta 8. O próximo vai ser 10. E 21 mais 10, 31. Né? Depois do 31 seria quem? Se ele perguntasse. Depois do 31 seria 6. Porque já passa para o padrão dos valores que estão em posições pares. Tá bom? Mas ele quer saber o que vem depois do 5. É 31, letra 31, letra B. Tá certo, pessoal? Então a gente finaliza com essa atividade, né? O material da nossa primeira semana de raciocínio lógico, né? Que é dentro da parte de estudo dirigido. Eu espero que, claro que a gente tem algumas dificuldades, né? Com conteúdo que é novo e que mexe com raciocínio, mas eu estou com uma expectativa muito boa para esse material que a gente está trabalhando, certo? E ao longo dos encontros semanais que a gente vai ter, ao longo do ano, a nossa expectativa é a melhor possível para que a gente possa estar utilizando esse aprendizado, né, no objetivo maior, que é nos auxiliar na interpretação das situações e que a gente possa aprimorar cada vez o nosso aprendizado, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.